Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Oh, coisa linda de ver essa igreja cheia. Glória a Deus. Departamento infantil tá coisa maravilhosa. Louvo a Deus por esse novo tempo, por essa glória maior. Amém? Muito feliz. E como o pastor disse, hoje o nosso tema é o quê? Peraí, irmão. Olha, eu sei que você deve postar aí com um pouquinho de calor, mas o calor não vai diminuir sua unção não, meu irmão. Hoje é culto do quê? Oh, glória a Deus, pensei que nós estávamos sozinhos. Agora está melhorando, né? Vai melhorar mais, né? Mas eu quero dizer essa noite que tem diferença em família que vive a palavra e as famílias que não conhecem a palavra. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? É porque eu falo um pouquinho alto, mas está dando aí no fundo para ouvir? Então, há uma diferença naquelas famílias que praticam a palavra de Deus e as que não praticam. E nós, eu e o Alexandre, a gente pode dizer as duas partes, porque a gente veio de uma família que não servia, não exercia, não conhecia a palavra. Verdade. Então, a gente veio do mundo, né, vamos colocar assim, um lar que não era cristão. E quando a gente não conhecia a palavra, a gente tinha dificuldade, muita dificuldade, porque a gente não tinha o conhecimento. A gente vivia num mundo da ignorância. Vamos colocar ignorâncias versus conhecimento. E era muito difícil. Nós temos 20 anos de casados, né? Nós temos 2 filhos, para quem não nos conhece. Temos a Sara, que tem 19 anos, e o Pedro, que tem 10. Então, são bênçãos nas nossas vidas, amém? Então, quando a gente não conhecia a palavra, a gente tinha muita dificuldade. O começo do casamento foi muito difícil. Eu era muito nova. Tinha apenas para vocês não se assustarem. Mas eu vou dizer, né? Eu tenho que revelar, né? Tem que revelar, né? 15 anos de idade. Olha, naquela época não era como é hoje não, viu? Que quando é a moda, não. Naquela época eu paguei um preço muito alto, né? Naquela época, com 15 anos de idade, eu fui expulsa de casa. Meus pais não me aceitaram grávida. E eu paguei um preço alto por isso, né? Então, assim, por quê? Porque eu não tinha um conhecimento, diferente dos meus filhos hoje. Hoje os meus filhos, eles são criados num lar cristão. Então, é totalmente diferente. Minha filha tem 19 anos. Então, para você ver como que é diferente. Então, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas tudo isso foi porque, graças a Deus, a palavra de Deus entrou na minha vida. Amém? Bora, pastor, senão só eu falo, né? Aleluia. Queridos, olha, é bonito aqui em cima, viu? É lindo, a Aurélia é uma emoção. Queridos, eu confesso para vocês que a gente vamos ministrar e eu não tenho dúvida que Deus tem algo fresco para as nossas vidas, mas andando ali no corredor, olhando nas salas, ali no estacionamento, olha, eu queria ficar, viu, pastor? Eu queria ficar só andando, só batendo na sala, vendo as crianças, vendo a alegria do povo, né, o diaconato, os irmãos servindo na porta, porque, queridos, nós estamos vivendo dias de glória. Aleluia. Dá vontade de pular, dá vontade de correr, sim ou não, queridos? Aleluia. Porque nós somos alcançados por essa palavra, amados. Aleluia. E quando nós falamos de família, e vamos falar sobre família, queridos, se nós estamos alegres, o nosso desejo, queridos, é que as outras famílias também estejam alegres com essas verdades, sim ou não, queridos? Assim como nós fomos sido alcançados e temos sido beneficiados por essa palavra, querido, o nosso intuito, o que é? É levar isso para aqueles que ainda não conhecem, sim ou não, amados? Oh, aleluia, coisa boa. Eu quero fazer menção aqui de um texto, rapidamente, para nós darmos aqui um subsídio para a nossa reflexão nesta noite, que se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 24. Antes até de eu ler, esse texto aqui fala de um período de conflito. O povo já tinha entrado na terra prometida, mas o povo ainda estava cocheando, não sabia o Deus ao qual servia, né? Tinha um apego à tradição dos pais, mas Josué, ele tinha
convicção daquilo que ele cria, né? Não somente para ele, mas para toda a nação a qual ele era líder, assim como bem para a sua casa também. E o texto aqui em Josué 24:14, aleluia, amém, queridos? Os irmãos acharam? Diz então a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a qual serviram os vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: aos deuses a qual serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa, aleluia, queridos, eu quero que você fale isso realmente de uma forma profética para você e para a sua família. Mas nós vendo bem esse texto, queridos, se nós fôssemos fazer, vamos falar um pouquinho, fazer uma breve análise desse texto, é nitidamente que o povo ainda estava vivendo um pouco de conflito, né? Um pouco, falta de entendimento, como disse a minha esposa no começo, que, queridos, é muito nítido, é muito fácil de compreender e de perceber, de ter tato para isso, queridos, que as famílias que servem a Deus, que têm a palavra de Deus como regra de fé e prática, né, que desfrutam dessa palavra revelada, elas vivem em outro nível, sim ou não, amados? Você vive em outro nível, sim ou não? Mas as pessoas que vivem na ignorância, que vivem distante da palavra, distante de Deus, elas vivem em conflito constante, sim ou não, queridos? Normalmente, quando a pessoa não teme a Deus e não segue os mandamentos do Senhor, no seio da família, o que é? Normalmente é uma briga gigante, é sempre querendo ver quem é o mais forte, sim ou não, queridos? Né? O casamento lá fora, muitas das vezes é expresso disso, do nível de poder, quem é mais forte, né? Quem vai vencer, o homem ou a mulher? Quem vai vencer, o filho ou os pais? Né? Nós não vemos isso, queridos, né? Até uma predição bíblica que fala que nos últimos tempos haveria sinais provenientes a isso. Pai contra filho, filho contra pai, sim ou não, queridos? Né? Isso a gente temos visto isso nitidamente lá fora acontecendo. Mas isso é um sinal, querido, para os incrédulos. Para mim e para você que fomos alcançados com a palavra, esse sinal não se aplica para nós. Você crê nisso, queridos? Né? Então Josué vem falando a respeito disso. Olha, temei ao Senhor, servi-o com integridade, íntegro. Quando fala de integridade, eu lembro lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, queridos, que fala que todo o nosso espírito, o que mais, querido? Alma e corpo sejam conservados íntegros ou irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então o desejo de Deus para nós desfrutarmos de todo o projeto que Ele tem de nós, queridos, é que nós vivamos em conformidade com a palavra, né? E eu quero ser bem sucinto aqui, porque nós temos uns negócios bacanas ali, viu, queridos? Vocês viram que eu subi segredo com a caixa? Minha mulher é uma bênção, viu, queridos? Deixa aí, viu? Isso é segredo. É? Não, revela agora não, pastor. Não, né? Não, você que sabe, né? Aleluia. Queridos, o texto é bem claro. O povo estava dividido, o povo estava cocheando, se servia aos deuses dos pais, a qual serviram lá no Egito, na terra da servidão, os deuses dos amorreus, a qual eles estavam na terra agora. E eu vendo esse texto, eu me lembro o seguinte, queridos, que muitas das vezes a gente aborda pessoas, até num aconselhamento ou no evangelismo, e a pessoa fala o seguinte: não, eu sou assim, porque meu pai era assim, eu trato a minha esposa desse jeito, porque meu pai tratava a minha mãe desse jeito, meu avô tratava a minha avó desse jeito, meu bisavô tratava a minha bisavó desse jeito. Vocês já ouviram conversa como essa, queridos? Mas se eles tratavam a ponto de ser equilibrados em conformidade com a palavra, honrando a mulher, né? Amando a mulher, cuidando da mulher, cuidando dos filhos, isso é positivo, sim ou não, queridos? Mas se vivia num regime de autoritarismo, né? De falta de afetiva, de amor, de cuidado, queridos, isso não é um bom exemplo para nós. Ainda que os nossos pais viveram isso, os nossos avós viveram isso, são os famosos maus exemplos para nós. Você entende isso, queridos? Quais são os bons exemplos para nós, queridos? Os bons exemplos são exemplos da palavra de Deus, amados.
Aleluia. Se nós andarmos, querido, como a preocupação de Josué com a nação toda era essa, eles estavam presos no costume, presos, né, no histórico dos pais, mas eles estavam sendo expostos a um ambiente diferente, de temer e de servir ao Senhor com fidelidade. Aleluia, aleluia. Queridos, quando fala de família, né, coisa boa, queridos, é a família, né? Todos nós fazemos parte de uma família, sim ou não, queridos? Nós fazemos parte de uma família e muitos de nós já constituímos uma família. Saímos de uma família e constituímos uma família através do matrimônio, não é isso, queridos? E esses dias, amados, aqui na mudança da igreja, tudo que você tem visto aqui, quem chegou aqui tinha muitos irmãos trabalhando ainda. Misael ainda está no estilo praia, ainda de bermudão e tal, porque ele estava na labuta aqui. Sim ou não, queridos? Nós tivemos dias aqui, subindo esses ferros aqui, que foi uma exaustão aqui, os irmãos trabalhando até altas horas. Quem estava aqui, queridos, nesses dias? Olha aí os varões valorosos. Foi 2 sábados atrás que fizemos a primeira lavagem? Ou foi sábado passado? Foi sábado passado? Retrasado, né? Sábado retrasado, querido, isso aqui tinha acho que 10 centímetros de sujeira aqui, amados. Mas de repente veio um multirão, queridos, que em 1h30 tudo isso aqui foi limpo. Aqui as salas lá do lado, tudo. Isso é muito bom, sim ou não, queridos? E eu estava até hoje de manhã aqui, nós fazendo a mudança, os homens pegando junto, trabalhando. Tinha homem na mudança, pegando pesado, as mulheres lá organizando, limpando, as irmãs ali no DI, tudo organizando. Eu falei, rapaz, olha que coisa bonita. Isso é o verdadeiro exemplo de família, de união, de comunhão para o bem comum. Todos estavam envolvidos, todos nós estamos envolvidos para o bem-estar comum de todos nós. Sim ou não, queridos? Isso não é bom, amados? Né? E o desejo de Deus, queridos, é que esse mesmo entusiasmo que nós temos aqui na casa de Deus, que vivamos aqui com essa mensagem, num ambiente favorável como esse, nós também desempenhemos isso com presteza lá na nossa casa. Amém, amados? Porque às vezes parece que em casa, como eu falei no começo, é uma disputa. Não posso ajudar a esposa não pode me ajudar. Tem que ajudar. Tem. E os filhos? Também. Mas, queridos, Deus tem sido gracioso conosco. E eu vi, queridos, que coisa linda, os irmãos trabalhando, as irmãs. Teve a irmã Lourdinha, foi a irmã Lourdinha, né? A irmã Lourdinha falou, eu não posso ir lá carregar peso tal, na mudança, mas eu vou preparar aqui uma torta. Preparou um cuscuz, preparou um suco de tamarino. Cadê a irmã Lourdinha? Está aqui a irmã Lourdinha? Está aqui? Não? Mas já recebeu o galardão e vai receber por causa disso. Fez um café abençoado tal. Ela não pôde estar no trabalho pesado, mas ela se preocupou. Olha, eu vou abençoar a vida ali daqueles guerreiros ali que estarão na mudança. Assim, queridos, deve ser a nossa vivência no natural lá na nossa casa. Amém, amados? Amém, amados? Que aqui é muito bonito, todo mundo cheiroso, todo mundo tomado banho. Só eu que estou um pouco suado aqui, né? Devido calorzinho ainda, queridos, mas lá na nossa casa é onde realmente nós provamos, aleluia, de tudo aquilo que Deus tem de bom para nós, aleluia. Nós provamos e testemunhamos, né? Verdade. Porque tudo começa no nosso lar, né? Se o nosso lar não é abençoado, misericórdia. Com certeza. E para ter um lar, para ter uma família, precisa do quê? Precisa de casar, mulher. Casar, né? Casa. E precisa de um homem e de uma mulher, né? É claro, né? Então mulher. precisa casar. Isso. Adão e Eva. Isso. Casou. Deus viu Adãozão lá triste, Tá moribundo. Deus viu Adão triste. e fez o que para alegá-lo? Fez uma varoa. Oh, glória, Cheia tá da vendo, unção. amada? Você é a alegria do seu esposo. Você tem noção disso, mulheres? Aleluia. Não, vocês têm noção disso? Não, peraí, mulheres, eu estou aqui colocando vocês para cima, motivando, e vocês falam amém assim? Vocês têm noção disso, mulheres? Então assim, para ter o casamento, precisa do quê? Os dois. Casal, né? Casal. Então, peraí, eu queria um casal aqui, tem alguém aqui?
Tem algum casal aqui que fez, que casou, irmão né? Luciano, Casou levantou no aí a cartório. mão. Venha com o Jeane aqui, por favor. Isso. Fez Juninho, os votos matrimoniais. casamento precisa daquela marcha, sabe? Aquela marcha de casal. Marchinha. Vem cá, meu irmão, suba aqui em cima. Suba aqui, por favor. Olha a paisagem aqui lá. Olha E aqui pra você ver. assim, casamento precisa do quê? Peraí, que eles vão casar, né? Então, peraí. A noiva precisa do véu. Gente, o buquê! Ficou lindo, Yávara. Vamos aí, por favor. E o homem precisa do quê? Daí. Aí, aqui é cerimonialista. Amado, tudo isso porque nós falamos no começo que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. A Bíblia fala lá em Malaquias, então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, amém, queridos? E num relacionamento, no início, no princípio do relacionamento, isso daqui, querido, quando vê um véu como esse, um buquê, uma gravatinha como essa, o que os irmãos pensam? O que os irmãos entendem, querido? Casamento. E casamento, queridos, eu quero usar a vida dos nossos irmãos aqui. Normalmente no casamento tem votos matrimoniais. Peraí, pastor, fica aqui um pouquinho. Por quê, mulher? Porque eles vão entrar. Ah, é? Você fica aqui, Luciano, você não entra com a amada, você fica aqui, ó, do lado do pastor, né? Isso, pastor. Você fica aí e eu sou a cerimonialista, tá? Aí eu te dou ok, você vai até o seu amado. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Bem devagarzinho. Só pode beijar depois. Só pode beijar a noiva depois. Esse beijo não valeu, viu? Viu, queridos? Não valeu. Agora aqui, mais próximo aqui, vem cá. Obrigada, queridos, Juninho. num momento como esse, queridos, normalmente no casamento, o noivo está esperando, a noiva vem chegando, tem o toque, né, nupcial aí, como que é, não é isso? A marcha nupcial. E aí, amados, um vira para o outro assim, né, vira para o outro assim, e aí o pastor, né, o ministro, normalmente ele faz algumas declarações, e eles repetem para ambos, sim ou não, queridos? Eu vou ser bem simples aqui, mas normalmente é o seguinte, olha, você promete honrá-la, respeitá-la, na saúde, na pobreza, na riqueza, na doença, na juventude, na velhice também, querido, né? Como que é? Com maquiagem, sem maquiagem? Promete? Sim. Vai vendo aí, queridos. E você, minha irmã? Você promete honrá-lo, respeitá-lo, cuidar dele, fazer o suprimento para ele, na saúde, na pobreza, na riqueza e na doença, querida? Sim. Sim. Você promete? Prometo. Você também promete? Prometo. Amém, queridos? Eles prometeram um para o outro, né? Os votos matrimoniais. Eu queria, na realidade, usar a vida deles simplesmente para criar forma a esse exemplo aqui. Então, uma salva de palmas para esse casal abençoado, querido. Não! Depois que casa tem o quê? Vai jogar o buquê? Não, tem um beijo! Ah, é, para queridos. terminar a cerimônia, declaro o marido. Eu vos declaro marido e mulher. Amém. Aleluia. Obrigada. Irmão, você depois eu pego, Aleluia. Queridos, nós estamos falando isso por quê, queridos? Porque muitos casais, às vezes até nós, quando eu fiz os votos matrimoniais com a minha esposa, queridos, a gente não tínhamos o nível de revelação que nós temos hoje. Então, muitas coisas que eu prometi para ela, com um dado tempo, querido, eu não acabei se esquecendo. Eu não promovi realmente cultivar esses princípios, né? As palavras que eu proferi diante de uma autoridade, talvez ela caiu ao desuso no decorrer dos anos. Às vezes acontece isso, sim ou não, queridos? Mas quando nós voltamos para a palavra, querido, nós vemos que cotidianamente o Senhor nos chama e nos leva a um nível de instrução. E quando nós nos atentamos para esta palavra, queridos, nós vivemos o céu na terra. Sim ou não, queridos? É verdade.
E as mulheres são uma bênção, porque a gente espera aquele comprometimento, né? Mas nós também temos que fazer a nossa parte, não é verdade? Aleluia. Amém, mulheres? E eu percebo, né, com as mulheres modernas, desses séculos 21, mulheres assim buscando carreira, diploma, né? Muitas vezes, como que eu vou colocar? A sua carreira vem em primeiro lugar do que a sua família. Eu tenho percebido nesses últimos anos, não estou condenando as mulheres que trabalham, as mulheres que buscam a carreira, não. É uma bênção, eu louvo, você tem mesmo que ter o seu diploma, você tem mesmo que correr atrás dos seus objetivos, mas antes disso, Deus te deu um lar. Deus te deu uma família. Então, a sua família tem que vir em primeiro lugar. E eu tenho percebido, e na minha convicção, quando nós casamos, que quando as mulheres começam a exercer uma carreira, elas começam a ver o marido, sabe como? Assim. Ai, ai. O que tem aí, mulher? Eita. Vocês dão risada, mas o negócio é sério, viu, queridos? Cuidado, hein? Ele não é. Esse aqui veio do. Não, segura aí, porque se eu derrubar o pastor Mal, eu vou ficar só com uma. Isso. Não, pastor, mata eu. Brincadeira, só para descontrariar. Vamos lá. Quando as mulheres começam a ter uma carreira, o que ela acaba fazendo? Ela começa a olhar o marido como um concorrente dela, e de vez ter harmonia dentro de casa, põe a outra luva, porque eu vou lutar. Não, nós não vamos brigar aqui não, mulher. E aí ela acaba chamando o esposo para a luta, como se ele fosse o inimigo. Eu quero te dizer nesta noite que o inimigo ele está debaixo dos seus pés. O seu marido não é seu inimigo, não. Ele é o seu amigo. O seu amigo não é o seu chefe. O seu amigo não é as pessoas lá fora. O seu marido é aquilo que o Senhor te deu. Isso aqui tem que cair por terra. Vocês têm que andar, a mulher ela tem que ser auxiliadora. Ela tem que estar do lado do esposo, auxiliando ele, amando ele, cuidando. E aquelas que vão casar, que desejam ter um lar, vai acontecer isso, vai acontecer momentos que vocês vão querer sim enfrentar, mas se você olhar para a palavra, você vai amar. Eu casei muito nova, quando Alexandre fazia as coisas que me tirava do espírito, quando eu não tinha a palavra, eu colocava a luva. Venha, pode vir. Eu ia para cima mesmo, porque eu era brava, viu? Eu era brava. Jesus liberta. Aleluia. Mas quando a palavra entrou, e aí quando as coisas aconteciam, o que aconteceu? Eu ia orar. Aleluia. Eu ia falar, Senhor, eu declaro meu marido uma bênção. Eu declaro meu marido organizado. Pai, eu declaro meu marido me ajudando com as crianças. A sua oração tem poder, mas em concordância com a palavra. E eu comecei a ver mudança no meu marido com as minhas orações. E uma vez o Espírito Santo falou assim para mim: eu no espelho, antes de querer mudar o seu marido, mude você mesma. A mãe número 3 compareceu ao DI. Mude você mesma. Muitas vezes queremos mudar a outra pessoa, ou os nossos filhos, ou os nossos maridos, mas esquecemos de mudar primeiramente você. Os seus filhos, vocês são espelhos para os seus filhos. Seus filhos refletem de você como você é dentro de casa. Se você é uma boa mãe, um bom pai, o seu filho vai ser um bom filho e uma boa filha. Porque eles estão aprendendo com vocês dentro de casa. Olha, a gente faz evangelismo na praça. O que a gente tem visto de juventude, de jovens de 10, 11 anos, de pais abandonando a responsabilidade que Deus deu, de você cuidar do seu filho,
de você amar e proteger o seu filho. E nós vamos conversar com aquelas adolescentes e elas falam: minha mãe não me ama mais, ela não está nem aí, nem para a hora que eu chego, nem para a hora que eu saio. Essas roupas que eu visto é ela que compra. Você veste o seu filho. Se seu filho sai pelado, culpa é sua. Ele não tem mentalidade ainda, é uma criança que você instrui e você ensina, vem de você, como mãe, você como pai. Porque eu tenho 2 filhos, eles não se sustentam, eu sustento eles. Quem compra sou eu. E eles mesmos lá fora falam: meus pais me abandonaram. Meus pais, porque você devia passar tempo com seus filhos, viciando os seus filhos. O que vocês têm feito? Dando um tablet, um videogame, uma televisão. Ei, eu te digo uma coisa: carro, casa, tudo isso fica, mas a sua família você pode levar para o céu. Os seus filhos você pode levar para o céu. O seu marido você pode levar para o céu. Eu quero ler para as mulheres nessa noite, Tito 2. Aleluia. Tito 2, a partir do versículo 3. Eu estou falando aqui para as mulheres, né? Daqui a pouco o pastor vai finalizar com os homens. Amém? Amém? Oh, aleluia. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas, há muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aleluia. Eu não estou condenando você que trabalha fora, porque eu só estou dizendo que quando você quer fazer uma faculdade, um certificado, ou ser melhor no seu trabalho, você se dedica lá para o seu chefe. Você se dedica para o professor. Você mostra o que você aprendeu, você quer crescer, quer ser a melhor da sala. Mas antes disso, Deus te deu um lar. E como você tem tratado o seu esposo, os seus filhos? Como você tem cuidado do seu lar? Será que você, se você não sabe aprender a cozinhar, você tem ido lá e pesquisado como cozinha? Será que você, se você não sabe lavar, você tem ido lá, aprendido como lava? Será que se você não sabe cuidar dos seus filhos, vocês têm pegado livros de ajuda e pesquisado como educar uma criança no meio cristão? E eu percebo que essas coisas estão perdendo valores nesses séculos modernos. Estão dando crédito mais para as coisas que estão lá fora do que a própria casa. E nós, mulheres, precisamos cuidar dos nossos lares, dos nossos filhos, dos nossos maridos. Aleluia. Antes dos seus filhos vem ele. Você sabia que antes dos meus filhos vem o meu marido? Porque os meus filhos um dia vão constituir as famílias deles. Agora vai ficar eu e ele. O amor, ele é doador. O amor não é falado. É como eu falo, falar que eu amo você é muito fácil. Mas quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, protege. Aleluia. Quem ama, quer o melhor ao próximo. Aleluia. Eu quero o melhor para cada vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu declaro sobre a vida de vocês, famílias sendo restituídas neste lugar. Há um propósito de Deus de você estar ouvindo essa palavra. E eu quero, para mim, finalizar, falar um pouquinho sobre o perdão. Na palavra de Deus, perdoar 70 vezes 7 por dia.
E quando erra, quando briga o casal, não quer perdoar nenhuma vez? Quando magoa os filhos, não tem coragem de ir lá pedir perdão e admitir o erro? Você quer ser um exemplo para o seu filho? Primeiro começa por você. Aleluia, aleluia. Comece por você. Glória a Deus. Vocês já pensaram nisso, que às vezes vocês exigem tanto de uma criança, tanto de um adolescente, tanto de um jovem, mas você esquece que o princípio começa por você, pai, e você, mãe? Porque quando um casal anda em concordância, não há nada que separe. Nada que separe. Nada que separe. Nada que separe. Ei, agora dá para correr gostoso, hein? Aleluia. Bora, pastor. Queridos, sempre quando fala-se de família, de casamento, se desse uma oportunidade para qualquer um de vocês, todos de vocês têm uma receita mágica, tem um entendimento, sim ou não, queridos? Tem um ideal, olha, para mim família é isso, para mim família é aquilo, para mim o esposo tem que ser assim, a esposa tem que ser assado, amém, queridos? Mas, amados, nós, quando fala-se de família cristã, muitas das vezes os nossos pensamentos, ou aquilo que nós entendemos, se não está em conformidade com a palavra de Deus, como eu falei no começo, a gente fica com a palavra. Quando nós nos conhecemos, nós éramos muito jovens, queridos, e o jovem, ele vive de uma vida desenfreada, mesmo sem limite, né, sem entendimento, e eram conflitos realmente constantes, até que a palavra chegou, mas a palavra chegou também de uma forma, como se fosse aquela lâmpadazinha pequenininha de LED, né? Conforme a gente ia se expor na palavra, a palavra ia nos limpando, né? O processo não foi instantaneamente, não foi do dia para a noite. Até hoje tem coisas que nós estamos melhorando ainda, né? Mas por quê? Porque diariamente a gente se expõe à palavra. Eu melhorei ontem, o que eu preciso melhorar hoje? Eu fui um bom esposo ontem, o que eu preciso fazer para continuar sendo um bom esposo hoje, um bom pai hoje? Nós que vivemos pela palavra, como disse o pastor há pouco, queridos, nós somos como a luz da aurora, que vai clareando, 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 até se tornar dia perfeito. Queridos, ela é o amor da minha mocidade, da minha juventude. Mas o que eu sinto por ela hoje é muito maior do que quando eu conheci ela, né? Do que os 10 primeiros anos, querido. Porque eu vou falar, chegou o momento que eu falava para minha sogra, eu vou devolver ela. E vou devolver com juros e correção ainda, que os meninos vão junto. Mas, amados, a palavra foi chegando, eu falei, não, esse não é o jeito. Esse é o jeito que o mundo tem aí. Esse é o jeito que o mundo dá. Mas quando nós olhamos para a palavra, não é desse jeito não. Há uma responsabilidade maior sobre nós homens. Amém, queridos? Porque além de nós termos, né, na nossa estrutura, a capacidade de maior força física, há uma unção disponível para nós, querido, como sacerdotes do lar. Amém, queridos? Nós como homem, nós não tão somente somos o provedor, somos o supridor ali da necessidade física, mas nós também somos o supridor espiritual da nossa casa. Nós somos a maior referência da nossa casa, né? Eu lembro que a Sara, alguns dias, quando ela era pequena, assim, eu chamava muita atenção dela, tal, e ela falava, ai pai, ela tinha minha voz meio como a voz de Deus. Aí quando eu vejo você assim, eu penso que a voz de Deus é mais ou menos desse jeito, tal, porque a gente era meio enérgico e voltava para a palavra, mas enfim, como referencial de Deus, né? Os nossos filhos, a nossa esposa, queridos, homens, cadê os homens valorosos aqui, queridos? Cadê os sacerdotes das casas aqui, queridos? Elas veem em nós, querido, elas veem em nós a imagem e a semelhança de Deus, e nós somos isso, amém, amados? Né? E nós temos vários trechos da Bíblia, né? Se lemos lá em Efésios, é um texto bem utilizado, que
que fala que nós devemos amar nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas eu gosto de um versículo que está lá em 1 Pedro 3,7, que fala o seguinte, que pelo tratar, da forma que nós tratamos as nossas esposas, as nossas orações podem ser interrompidas. Você consegue imaginar isso, querido? Se você não tratar a sua esposa, tendo ela como, né, o vaso mais frágil, honrando, respeitando, até a sua oração pode ser impedida. E nós não queremos isso para nós. Amém, amados? Nós queremos que a partir da nossa vida, a partir do nosso entendimento, queridos, emane a vida de Deus na nossa casa. Amém, amados? O que nós queremos, queridos, é viver num lar ajustado pela palavra de Deus. É certo, querido, como foi falado, que hoje a gente vive dias trabalhosos. A Bíblia fala disso, né? A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, como nós falamos também. Mas tudo que tem de mal, querido, é para as pessoas que não temem a Deus. Esses conflitos conjugais são normais para as pessoas que não têm a palavra. Para mim, para você que tem a palavra, você está aqui, querido? Não, isso não é normal, não. Normal para nós, queridos, é vivermos e desfrutarmos da vida abundante, reservada de Deus para nós. É isso que é normal. Então nós, com a nossa mente renovada, nós não devemos de forma alguma, queridos, de forma alguma, nos conformarmos e não termos um lar abençoado, e não temos um matrimônio abençoado, e nós não podemos nos conformarmos de não amarmos a nossa esposa, de cuidar da nossa esposa e do cuidar dos nossos filhos, porque isso é o ideal de Deus para mim e para você. Para mim e para você. É claro, queridos, que nós, como minha esposa falou também, às vezes a gente se preocupa muito na parte de suprimento da igreja, né? da igreja não, da nossa casa. E é mista, querida. Há uma responsabilidade maior sobre as nossas vidas, como eu falei. Mas como eu falei, amados, nós somos o exemplo de Cristo dentro da nossa casa. Nós somos, querido, a expressão viva de Deus na nossa casa. Nós somos, queridos, como nós falamos, nós somos o sacerdócio da nossa casa. Aleluia! E se nós tão somente, amados, tomarmos posse disso, querido, aleluia, nós vamos viver o melhor. Lá no início, quando nós lemos em Josué, a promessa de Deus para o povo de Israel é o seguinte: olha, observem a minha palavra e vocês desfrutarão e entrarão numa terra que emana leite e mel, terra de deleites, terra de maravilhas, terra prazerosa, terra suprida. Queridos, é esse o caminho que Deus quer nos guiar, aleluia, Ele quer nos encaminhar para viver dentro desse suprimento. Sim ou não, minha esposa? Verdade. Né? Na realidade já está acabando o tempo, viu? Que pena. Você está... Que pena. É? Está acabando. Pastor, tem que ter mais cultos assim. Amados, enfim, queridos, já partindo para o final, o segredo, queridos, é nós sermos ouvintes. Nós estamos ouvindo, sim ou não, queridos? E como eu aprendi com o pastor Jacques, os ouvidos mais próximos da minha boca é o meu. Então, antes de eu falar para vocês, eu estou ouvindo. A palavra primeiro chega aqui, né? Nós precisamos sermos como esponja, né? Nós sempre usamos aquele exemplo. E absorvemos esta palavra, querido. E quando as circunstâncias vierem, querido, seja o que for, querido, nós não vamos sucumbir. Porque a palavra está em nós, amém, amados? Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós. O diabo pode até tentar, queridos, mas ele é um derrotado, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos impelidos já pela graça de Deus, o favor de Deus em nossa vida. Então nada, querido, mais pode nos separar do amor de Deus. Se nós fôssemos ler lá em Romanos, queridos, o que nos separaria? Nada, queridos. E às vezes esses conflitos que surgem, eles vêm para nos amadurecer. E nós somos prova disso. Mas vocês veem aqui 20 anos de casamento, quando nós não conhecíamos essa palavra, a gente sofria demais. Tanto ele quanto eu. Porque do mesmo modo que eu fazia ele sofrer, ele fazia eu sofrer.
E testemunhos aqui, a gente teria para contar a noite toda, de circunstâncias que se levantaram para destruir o nosso casamento. Como ele mesmo falou, muitas vezes ele quis me devolver, muitas vezes eu quis matar ele e a mãe dele também, a minha sogra, que era uma bênção em minha vida. Aleluia. Não vou nem contar para vocês o que ela fazia comigo. Tem a mulher, a dona de casa que eu sou hoje, eu devo a ela, mas ela fez eu sofrer, viu? Sofrer assim, aquela benção que eu lavava a roupa do filho dela, ela ia lá, tirava a roupa do varal e fazia eu lavar de novo. E jogava assim no chão, tá errado. E eu falava assim, eu vou matar ela. Mas a palavra entrou e eu comecei a olhar ela com os olhos de amor. Amém. Não, ela está me ensinando. Se ela está me ensinando, é para mim fazer o melhor para o filho dela. É para me cuidar melhor da minha filha. Então, assim, eu quis que a palavra de Deus entrasse e funcionasse. Porque para a palavra de Deus funcionar na sua vida, meu irmão, você tem que querer. Desse jeito. Porque não adianta a gente ministrar aqui, dar os nossos testemunhos, mas você chegar em casa e esquecer do que você ouviu. Se você não praticar, quando o seu marido já vier daquele jeito, você começa a orar. Em 1 Pedro 3, ele fala para nós mulheres, não discutir com palavras, e sim sem palavras. Que é o quê? É oração, meu irmão. Vai orar. Vai buscar entendimento e sabedoria para quem vai te dar. E é isso que nós, mulheres virtuosas, auxiliadoras, cheias da palavra de Deus, vamos sair daqui fazendo. Aleluia. Praticando. E eu declaro isso essa noite para você. Se você tem algo também com os seus filhos, algo que marcou, que pesou, que aconteceu, chegue hoje, pegue ele, peça perdão, diga que você vai ser uma nova mulher, que você vai ser uma nova mãe, que você vai melhorar, que a palavra vai fluir no seu coração. E assim é para você, pai, também. Se está acontecendo algo que você fez com a sua esposa, que tem te afligido, que tem machucado ela, vão lá, junte-se, ande em concordância, assim como a palavra é. Se você viver, se você praticar, você vai ver as coisas de Deus acontecer na sua vida. Mas só vai funcionar se você fazer. Só funcionou na minha vida e na vida dele porque nós decidimos fazer o que estava aqui. Quando eu me levantava lá em casa para dizer algo, ele falava assim, antes de casar com você, eu casei com Cristo. Aleluia. Ele falava desse jeito. Aquilo ali, meu irmão. A bichinha era trabalhosa, viu, queridos? Quem está vendo hoje aqui, olha... Eu o diamante, quando veio, era bruto mesmo, viu? Era uma pedra bruta. Porque eu não tive um ensinamento desde pequena, não. Eu não tive um ensinamento disso de honrar o marido, de ter que cuidar do marido. Eu achava que ele tinha que fazer as coisas dele e pronto, acabou. Eu não tinha obrigação nenhuma de lá de ter que ficar cuidando dele, não. Eu não fui ensinada assim porque eu não conhecia a palavra. Mas quando a palavra entrou, eu vi que eu tinha que honrar. Oh, glória, aleluia. Que eu tinha que cuidar. Vale a pena servir a Deus, querido. Você que não confessou Jesus, confessa que você vai ver que o seu lar vai ser transformado. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Vocês receberam? Vamos se colocar de pé. Eu quero que você que é casado, que está aqui com a sua esposa, que você pegue na mão dela. Se estiver com os filhos, se una com a sua família aqui nesta noite. Aleluia. Oh, aleluia, queridos. Como foi falado, o maior patrimônio que você tem, se você está do lado da sua esposa, é essa varoa que você está aí. Hein? Se você está do lado do esposo, é o varão que você está aí. Aleluia. Se você está com a sua mãe, com o seu pai, esse é o maior patrimônio que vocês têm. Eu queria que vocês viessem aqui. A Sarinha e o Pedro. Vem aqui. Olha.
E eu quero também declarar aqui para as solteiras que a sua bênção vai chegar. Em nome de Não, Jesus. peraí, solteiras. Eu estou declarando aqui, Casamentos. casamento vai acontecer. Aleluia. Homens de Deus vão chegar. Amém. Tapete vermelho, eu estou vendo o tapete vermelho. Eita aqui. glória, eu também. Aleluia. Queridos, de uma forma profética, querido, toma posse daquilo que Deus tem reservado e abençoe a vida da sua esposa, do seu esposo, do seu familiar que está aqui. Se você porventura não está próximo de nenhum familiar seu, não tem nenhum familiar aqui, se tiver alguém do seu lado, você abençoe a vida dele, né? Declare sobre a vida dele o favor de Deus, se possível, né? Homem com homem, mulher com mulher, e nós vamos tirar esse pequeno momento de oração, realmente nos rendendo ao nosso Pai. Amém, queridos? Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te bendigo, ó Deus, porque o Senhor é bom. Aleluia, a tua misericórdia dura para sempre. Como é bom, ó Pai, nós termos sido alcançados pelo Senhor, alcançados pela tua palavra. Como bom, ó Pai amado, tem sido, ó Pai, viver, ó Pai, em conformidade com os teus preceitos. Temos sido mudados e transformados diariamente, ó Pai, para parecermos cada dia mais com o Senhor. Como é bom, ó Pai, sabemos que ainda, Pai, que somos diferentes, ó Deus, eu e a minha esposa, os cônjuges que aqui estão, Pai, mas através da Tua palavra nós vivemos em níveis de igualdade. O Senhor, ó Pai, nos instrui, Senhor, para que nós andemos em concordância e desfrutemos do Teu amor, da Tua graça, da Tua unção, do Teu renovo e vivamos em paz. Por isso eu declaro, ó Pai, sobre cada família, eu declaro, ó Pai, sobre cada homem que é o sacerdote da casa, sobre cada mulher virtuosa que edifica a casa, ó Pai, eu declaro o Teu favor, eu declaro a Tua unção, eu declaro, ó Pai, que todas as muralhas caiam por terra, Senhor amado e Deus bendito, e que a união, Senhor, aleluia, através do Teu Espírito, seja algo vitalício nesses lares. Eu declaro, ó Pai, lares transformados. Eu declaro, Senhor, aquela esposa que porventura possa estar distante, ó Pai, que não tem dado crédito à Tua palavra, mas a luz do Senhor chegando e levando salvação àquela casa. Eu declaro os filhos, ó Pai, que porventura possam estar, ó Pai, nas drogas, na prostituição, no engano, Senhor, sendo alcançados pela Tua palavra, e lares sendo transformados, porque o diabo não tem poder sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, sobre esta família do Senhor, ó Pai, oh, aleluia, eu celebro pelo Teu cuidado. Eu celebro, Senhor, porque Josué profetizou, ó Pai, que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. E assim, ó Pai, nós declaramos no início desta ministração e declararemos agora que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Repita forte, meu irmão. Eu e minha casa. Eu e minha casa. Aleluia. Serviremos ao Senhor. Amém, querido? Amém, meu irmão? Quem vai servir ao Senhor lá na sua casa? Todo mundo, querido. Não deixe o diabo colocar a pata suja dele lá não. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos são herança do Senhor. Amém? Aleluia.